Fala, criptonautas! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos ele, que é empresário, é casado, é pai de 3 filhos, gente. Três filhos. É especialista em Bitcoin, é especialista em autocustódia e transações com todo tipo, né, de criptomoedas. Todo tipo de criptomoedas? Como é que é isso? Deixa eu entender isso aí direitinho. É Bitcoin ou não é Bitcoin? É isso ou não é? É ou não é? Ele ensina pessoas com todo o processo, né, de autocustódia como viver 100% do Bitcoin. Então é Bitcoin sim, para fugir de bloqueios, né, judiciais, para fugir de coisas injustas que acontecem. É como receber dinheiro e pagamentos direto em Bitcoin. Se você quer saber sobre isso, ele é a pessoa que você vai saber tudo hoje. A gente vai perguntar tudo sobre isso. Como guardar, como né, gastar, sem que as pessoas que estão recebendo saibam que você está pagando, né, em Bitcoin. Isso é muito interessante, porque aí você paga em Bitcoin, mas quem está recebendo nem sabe de nada. Só está ali recebendo o dinheiro dele. E ainda fala da parte, né, de alavancagem para a gente multiplicar os nossos, né, satoshis, né, suados, porque, né, a gente não multiplica Bitcoin, a gente multiplica nos satoshizinhos lá da vida. Estamos falando dele, né, Elídio. Valeu, bonitão. Seja muito bem-vindo. Valeu, bonitão. Obrigado, é um prazer meu estar aqui com você. Acho de fuder, inclusive, quando eu descobri que você era doutor em matemática, achei mais de fuder ainda por causa da conversa que a gente teve aqui antes de começar. Porra, o homem entende pra porra de matemática, começou a discutir sobre o SHA-256, coisa que eu nunca consegui entender sobre como é feito o processo, você domina. Você devia falar mais disso aí, viu? Isso é interessante pra cacete, porque o pessoal não gosta da parte técnica demais, mas... É isso que eu ia falar, interessante pra quem, né? Mas se o cara entender isso daí, ele pelo menos tem certeza absoluta que não tá fazendo merda quando coloca o dinheiro dele, todinho da vida dele em Bitcoin, e não é uma aposta idiota como a maioria das pessoas que são do mundo fiduciário pensam. É uma boa, é uma ótima, né, introdução, né, Mari? Com certeza. E, assim, antes da gente explorar tudo, né, do Elídio aqui, né, saber de tudo, vamos saber quem está patrocinando esse episódio aqui dentro do Criptoverso. Mari, quem são os patrocinadores de hoje? Mais uma vez, muito obrigada, Educa Real. Educa Real, do nosso amigo, né, Alana Chiran, Renato, né, 38. Se você está em busca de conhecimento sério, que não está necessariamente nas faculdades, nas universidades e na nossa educação, né, formal aqui do Brasil. Você sabe que no Brasil a gente é meio formado para ser escravo, não é formado para ser livre. Se você quer ser livre, vai no educareal.com, você vai encontrar cursos lá, tem material, né, gratuito, tem o livro, inclusive, né, Bitcoin, né, Red Pill, né, por lá. O Black Pill, né, também está por lá, você também pode baixar o livro lá. E eles agora estão com uma plataforma que você paga uma mensalidade e tem acesso a uma gama de conhecimento enorme. Inclusive, o Elídio vai ser professor de lá em algum momento, está chegando. Muito provavelmente, quando você está assistindo esse vídeo, ele já é professor de lá. Então, se você quer saber mais sobre isso, educareal.com, o link vai estar aqui abaixo, você ajuda o nosso, né, podcast, se você dá um clique nesse link aqui. Perfeito. E se você quiser ganhar esse livro que está ali na tela... É verdade, boa. Como é que você faz para ganhar esse livro, Felipe? Existe o nosso, né, Criptonauta. A pessoa que curte tudo, que comenta tudo, que compartilha tudo, é o Criptonauta do mês. Perfeito. É o cara que faz tudo aqui pela gente, ajuda a gente. O que a gente faz? No final do mês, a gente conta tudo que você interagiu com o nosso, né, podcast em todas as redes sociais que ele existe e faz uma, né, distribuição. Não é sorteio. É para aquele primeiro que mais curtir, mais compartilhar, mais se engajar, mais estiver junto aqui conosco, vai ganhar um livro. E a gente tem os 2 aqui para dar. Vai assinado por todo mundo que passou o mês aqui fazendo esse né, podcast aqui, né, conosco. Então o Elídio vai assinar. Temos um spoiler também que o Tarcísio Machado vai assinar. Tem uns segredinhos lá dentro que a gente coloca uns números de bloco ali para você entender exatamente o horário exato que a gente fez, né, esse episódio de assinatura. Então, é para você. Esse pode ser seu. Exato. E para fechar, Uruguai Hub. E perfeito. Se você está buscando uma segunda, né, solução para, de repente, fugir, né, do país, a gente sabe que o Brasil, na parte, né, tributária, é complexa. A carga, né, tributária fiscal dentro aqui do Brasil não é só, né, complexa, às vezes é um pouco injusta também. Então, se você quer ter uma segunda opção, você já pensou em pegar um voo super rápido lá para o Uruguai e, num final de semana, ter uma cédula de identidade lá do Uruguai? Um país super livre, tem taxa zero até por 10 anos, né, dessa parte, né, de impostos. Se você quer saber mais sobre isso,
uruguaihub.com, o link também está aqui abaixo. Fala lá com a Alex Anunciato. Perfeito. É isso. Vamos voltar para o Elidio. Elidio, me explica aqui. Bonitão, você devia botar 12 palavras escondidas nesse bicho aí e botar pros caras pra se matarem pra poder ver quem vai conseguir ganhar. Aí ia ser massa. Você botava o dinheiro, entregava pro cara e dizia: você tem um mês pra ler e descobrir qual é a carteira. Você ia grifando as palavras, misturava. Tô falando sério, fazia uma carteira em português. Essa é uma boa. Tô falando sério. Essa Imagina é uma boa o povo se sacada. matando aí, se o cara depois de um mês não conseguir, aí você vai lá e tira o Bitcoin de novo e tchau. E vai pro próximo. E próximo. Essa Você ainda grava um vídeo mostrando, ó, o livro do cara que tava aqui. Ele podia ter descoberto aqui, tinha uma carteira aqui. Você podia tirar, tipo, uma fração do que você tem, sei lá, bota 1 ou 2 Bitcoin lá, e aí... 1 ou 2 Bitcoins. E aí deixa o cara se matar, irmão. 1 ou 2 dessa tocha a gente dá, né? 1 ou 2 Bitcoin. Isso é micharia. Manda Bitcoin, eu vou ficar me matando pra procurar também. Até eu vou procurar isso. É. Bom, brincadeiras à parte. Elidio, me fala um pouco assim, como é que você... de empresário normal, conheceu, né, Bitcoin? Como é que o Bitcoin entrou na sua vida? Bonitão, igual entra na maioria das pessoas, pelo cu. Explica isso pra gente. A maioria das pessoas, elas não são moralmente superiores para aceitar o Bitcoin e entender o Bitcoin. Elas entram pro Bitcoin porque elas tomam madeirada. Foi o que aconteceu comigo. O Bitcoin entrou para mim pelo cu. Esses buracos aqui, ó, que eu tô na cabeça... Uhum. Isso aqui não foi de pancada, nem foi de nascença, nem de porra nenhuma, não. Isso aqui foi de raiva mesmo. Eu tomei um bloqueio judicial e tive também um processo judicial que eu acho que é injusto. E aí isso me tirou a paciência, me tirou a paz de espírito, me tirava o sono, acordava de madrugada com a barriga remexendo. Eu digo, puta que pariu, eu tenho uma porrada de funcionário pra pagar, ainda tenho mais essa merda, eu tô com um bloqueio judicial. Enfim, só puxando o início da história. Vivia meu trabalho normal como empresário convencional, como todo mundo vive aqui, como todo mundo que tá passando aqui em qualquer lugar vive. No clipe de Enya, né? Uhum. E aí, até que clipe de Enya. Aquela cara de vaca indiana, sabe? Assim, andando assim, feito um lesado no meio da rua. Muito bom. E aí, simplesmente, a minha esposa um dia me ligou e disse: ô, amor, tô tentando passar o cartão aqui, tentando fazer um Pix aqui no médico, não tô conseguindo. Eu disse: Sara, pelo amor de Deus, minha filha, você tem dinheiro? Faça a porra do pagamento. Aí ela disse: não tô indo, não tá indo, não. Eu disse: eu vou mandar um Pix pra você. Eu peguei e mandei um dinheiro lá pra conta. Ela disse: faça o pagamento. Ela disse: não tô conseguindo. Você pode vir aqui? Aí era no prédio do lado da minha loja. Eu disse: tá bom, eu vou. Fui lá, atravessei, fui lá e paguei. Eu disse: pô, Sara, tô resolvendo as coisas do trabalho ali. Tava ela com mais minhas 2 filhas no médico, né? Uhum. Ela disse: o que foi que aconteceu? Aí eu peguei a conta bancária, disse: deve ser instabilidade bancária. Quando eu rodei, aí aquele nome assim: bloqueio judicial seguido de uma arruma de número. Você já viu uma porra dessa na sua conta? Nunca vi. No dia nem quero ver, nem quero ver. Enfim. Mas aí Brasil. na hora que aquilo ali aconteceu, o povo disse que a alma desce. A alma não desce, não. Ela sobe, ela vem assim sai assim pela boca, assim. Você falta cuspir a sua alma, você fica gelado. Eu disse: que porra é essa, meu irmão? Da onde veio isso? Da onde veio essa merda? Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Isso você tá falando de que ano, mais ou menos? Isso daí foi início de 2024. Eu já acumulava um pouquinho de Bitcoin desde 2020 da pandemia. Mas assim, de maneira especulativa. Eu não entendia o que era. Eu era convencional igual todo mundo. Vou comprar Bitcoin vai subir, porque vender. vai subir. Exatamente. Vou comprar isso aqui. Né? Normal. Pensamento de merda de quem não sabe o que está fazendo. De Fiat mesmo. Pensamento Fiat, como todo mundo. É um investimento. Exatamente. Não era investimento, não. Era por pura especulação mesmo. Uhum. E aí, fui lá, coloquei um dinheiro lá em Bitcoin, beleza. O que aconteceu foi que quando chegou... Com o tempo vai passando. Você vê uma coisa, você vê outra. Você começa a escutar alguém falar de que aquilo ali é um tipo de dinheiro que ninguém pode tomar de você, mas só que isso fica muito raso na cabeça das pessoas. Tipo, é um tipo de dinheiro que ninguém pode tomar de mim, mas do que adianta eu ter um tipo de dinheiro que ninguém aceita do outro lado? É verdade. E aí, assim, no final das contas, para a pessoa que é convencional, que não entende de como o Bitcoin funciona, é isso. É um tipo de especulação financeira que você sabe que ninguém pode tomar, mas você não sabe por que é. E ninguém aceita. Ninguém aceita, e você vai ficar com aquilo ali porque a ideia de você vender para um outro trouxa que é mais trouxa do que você, que vai pagar mais caro do que você que é trouxa pagou. É mentira que a maioria das pessoas pensa nisso? Quase todas. Quase todas pensam nisso. E aí, o que aconteceu foi... Aconteceu isso daí, eu tomei um bloqueio judicial, só que aí vem o problema. O problema não é tomar um bloqueio judicial, é entender o que é o problema. Porra, por que eu tomei um bloqueio judicial? Claro. Se eu tomei um bloqueio judicial, era para pelo menos ter sido chamado para audiência, para alguma coisa. Eu achava que era porque tinha uma dívida na Receita. Claro. A gente tinha uma dívida de 1,5 milhão aí na Receita e, tipo, porra,
Dívida é dívida, achei que podia ter sido isso daí. Todo empresário no Brasil tem dívida, né? Pela Exatamente. alavancado, endividado, normal. Exatamente. Aí eu fui lá, quando eu fui olhar, aí eu vi Justiça do Consumidor. Eu disse, do consumidor? Porra, é essa, bicho? Eu tenho mais de 10 mil clientes fiéis, recorrentes. Tive 8 processos na minha empresa. Nunca tive uma perda de um processo. Por que porra eu tomei um bloqueio judicial? Aí eu descobri. Eu tinha uma loja antes de celulares. Perfeito. Na época da pandemia eu tinha aberto a loja de celulares. Depois de um tempo eu vi que aquela operação não era uma operação que, tipo, me dava muita tranquilidade. Um dia um auditor fiscal me ligou, Abdias, o nome dele. Disse, opa, amigo, tudo bom? Eu tô vendo sua movimentação aqui. O que você declara aqui não tá meio diferente do que você tá passando. Aí eu digo, tá, beleza. Era a empresa no nome da minha mulher. Aí eu disse, não, deixa quieto. Vamos dar baixa na empresa celular. A gente vendia muito bem. A gente vendia mais de 600 mil reais de celular por mês. É bastante coisa, bastante Foi coisa. na Pra época loja de da celular, bastante coisa. Foi na época da pandemia. Eu comecei fudido, do zero lá, e a gente foi crescendo muito rápido na pandemia. Legal. E aí eu disse, não, vou me desfazer da loja. Vendi a loja para um outro pessoal, fiquei lá como gerente daquela loja por 3 meses, enquanto eu fiz a venda da empresa, fiz a marca, vendi a marca e fiquei lá por 3 meses para poder acompanhar, só para poder dizer, ó, funciona de jeito. Legal. Depois eu larguei e fui tocar meu outro negócio que eu tinha, que era uma distribuidora de máquinas e película para consumidor final, assistência técnica, essas outras coisas. Em resumo, para poder não ficar longo demais, um cara comprou um celular com esses caras, foi processar eles, em vez de pegar o CNPJ deles para processar, pegou o meu CNPJ antigo, Perfeito. que eu já tinha dado baixa. Mandou o processo lá Brasil contra... mesmo. Mandou lá o processo contra meu CNPJ. Alguém, no endereço que estava lá, no endereço de uma casa que eu tinha morado, porque era um MEI inicialmente, que era o nome da minha esposa, o porteiro recebeu aquilo ali e disse, tá recebido. Ah, meu Deus do O que céu. acontece quando você assina um O processo? processo vai pra frente. Revelia, né, bonitão? Revelia. Porque ou seja, você não foi nem citado. Eu não fui citado. Ou seja, você nem soube do negócio. Que loucura. Não sabia que tinha um processo. Perdi. Claro. Quando revelia. perdi, bateu no CNPJ para poder pagar a causa. Mas o CNPJ tava Só que o embaixo. CNPJ eu tinha baixado, a conta Perfeito. bancária não movimentava, então eu nem sabia que minha conta estava bloqueada daquele CNPJ. Nossa Senhora. Aí o que acontece quando bate uma dívida no CNPJ e não tem nada? Vai nos sócios. Desce na pessoa física. Como era MEI. Como era MEI, desceu na conta da minha esposa. Da sua esposa. Conta da minha esposa bloqueada. Aí Meu eu olhei e Deus. disse, caralho, bicho, o problema não é porque esse cara bloqueou minha conta, não. O problema é porque esse cara é um cara que ele não queria me fuder Claro. e ele me fudeu. Ele queria Sim. pegar o outro cara lá da outra Sim, empresa. claro. Aí eu percebi, qualquer pessoa que quiser me fuder ou não quiser me fuder, ela pode me fuder. Essa frase é maravilhosa. Mas é verdade. Essa frase é maravilhosa. Mas é verdade. E Você agora, sabe no disso. Brasil é isso. Qualquer pessoa pode te fuder, Qualquer- independente. Mesmo não querendo te fuder, te fode. No primeira vez que eu participei de um podcast, eu desafiei o pessoal para dizer, ó, pega o CPF desse cara aqui, eu posso fazer isso com você? Posso Não, não, não. Melhor não. Melhor não, né? Não vou fazer essa Melhor brincadeira não, com você, melhor não. Mas, enfim, você quer transformar Mas um eu cara... tenho os CPFs aí pra dar. Eu tenho os CPFs aí Pois pra é. dar. A gente sempre tem, os amigos. Pois é, lá em Feira de Santana, do lado de Salvador, você consegue com R$150 e um beijinho, um CPF achando graça. Eu vou pular o beijinho, eu dou 200. O caba, Eu dou 200 sem você beijo. consegue CPF de mendigo do que você imaginar do planeta Terra, imagino. você consegue com 100 conto, 200 conto, 1000 Vazou da conto, 2 XP mil reais. recentemente, inclusive, né? Não, CPF não. O CPF é autorização para poder abrir conta, CNPJ, uma autorização Uau. com todos os poderes em cima da coisa. O cara que é mendigo, tem gente que fica pegando, captando mendigo lá e dizendo, ó, te dou R$100 aqui, R$200 aqui. Assina essa procuração. Assina essa procuração aqui, você tá dando todos os poderes aqui. Às vezes nem diz o que é. Pega um coroa lá, uma pessoa na fila do INSS, pega aquilo ali, tem uma procuração geral com todos os direitos da pessoa. E pronto, abre CNPJ, abre, faz estouro, faz a porra toda. Uau. Isso, pelo amor de Deus, você mora no Rio de Janeiro. Isso aqui é o papo mais bem. Se faça de doido, não. Isso aqui, em qualquer buraco aqui, qualquer esquina que a gente tá aqui, você encontra. Pô, eu não ia falar que aqui é tão comum isso. Não é Mas nada. é comum, mas é comum. É nada. É Aí comum. você pega um cara... Enfim, em resumo, o cara me lascou. Em paralelo a isso, eu tive um outro caso. Eu nunca tive problema com justiça de porra nenhuma. Como eu te falei, a gente sempre trabalhou tudo pra poder fazer as coisas direitinho. Aí, uma pessoa que... E se eu estivesse fazendo merda também, eu pagava. Eu já tive casos de chegar e dizer, não, fiz Acontece, merda, a empresa fez deu merda. errado, toma vou aqui oferecer um outro. acordo aqui pra poder resolver. Quando faz merda, tem que ajeitar mesmo. Quem tem empresa que tem um volume muito grande de cliente, pode acontecer, eventualmente, acontecer, infelizmente. é. Ninguém é, tipo, perfeito, não. Em outra ponta, aconteceu. Uma funcionária dessa empresa nova, que a gente tinha repassado pra frente, foi processar eles na Justiça do Trabalho.
Eu acho que ela tinha se demitido grávida, alguma coisa do tipo. Ela estava certa na causa dela, sabe? Sim, o ponto claro. que ela estava defendendo, ela estava certa Perfeito, na situação dela. perfeito. Só que ela citou o meu CNPJ e o CNPJ dos caras. Só que o CNPJ dos caras era o nome do quê? De um laranja. Laranja. De um cítrico. Aí o Citrus aparece com a cara de lesado do tamanho de um trem no dia da audiência, com Noiado. aquela cara assim, dizendo assim, que porra é essa? que Que aconteceu merda é essa aqui? aqui? Aí você tira o Citrus do processo, porque você percebe que ali é só um É um citrus. Citrus. É. E aí a gente que foi besta que tava lá na causa, perdeu a causa. Novamente, a causa era correta, o ponto que ela estava defendendo, muita coisa estava certa, sendo bem sincero, só que ela não tinha que vir atrás de mim, não, É porque ela bonitão. não foi a sua funcionária. Eu nunca contratei ela, nem demiti ela, nem porra nenhuma, não. Eu tava como gerente da operação ali, enquanto eu transmitia a operação para o novo pessoal. Inclusive, eu não transmitia a empresa, eu só vendia a marca e o Instagram. Aham. O CNPJ, inclusive, foi dado baixo e foi encerrado com os funcionários lá da época. Aí eu disse, meu irmão, na época eu tinha acabado de tomar um prejuízo no meu atacado. Tinha perdido 200 mil no atacado por causa de umas mudanças de como a indústria que fornecia pra gente rodava. Eu disse, bicho, tô apertado. Diminui meu quadro de funcionário de 27 funcionários para 15 funcionários. Acabei de tomar um bloqueio judicial. Nossa. Foi tudo praticamente na mesma época. Uau. Acabei de tomar um bloqueio judicial e ainda vem uma porra dessa pra querer me fuder desse jeito. Beleza, novamente, acho que a causa estava certa, mas não era comigo a porra que ela deveria querer. E aí, nesse caso, pra mim, estava sendo mal intencionado, porque ela não tinha o que me citar naquela causa lá. Porque Sim. ou a pessoa é burra ou é mal intencionada de me colocar numa causa Claro. daquelas. Então, dos dois jeitos, era uma das duas hipóteses. Aí eu disse, que porra é essa, bicho? Fudeu. Aí foi quando eu comecei a endoidar. Eu disse, caralho, bicho, tem que ter alguma forma de eu travar todo o meu dinheiro. Ou eu vou partir pra rodar tudo em cima de laranja, colocar tudo em cima de laranja. Deixa eu ir em Feira de Santana aqui. Vou em Feira de Conversar Santana. com o pessoal com beijinho. Vou em Feira de Santana atrás de um laranja, ou então eu vou dar um jeito. E aí foi Que quando... loucura que a gente tem no Brasil, né? Por isso, né? Você é um empresário bem sucedido, uma pessoa que conseguiu, né, fazer negócio, deu emprego para pessoas, gerou valor para a comunidade, tinha ali uma loja sua, estava fazendo tudo certo e por um motivo que não tem nada a ver com vocês, totalmente Tudo a certo parte não, né, de bonito? Eu não você. sou nem um santo, não, sendo bem sincero. Não, ninguém é santo aqui, ninguém tá falando de ser santo ou não ser santo. Mas o fato é, você gerou emprego, você deu dinheiro para muitas famílias por causa do seu negócio, você gerou ali nessa laje, e no final das contas você teve que perder o seu próprio negócio por causa de terceiros. É uma coisa completamente estranha. Brasil realmente Numa não é hora para dessa, o amadores. cabra fica maluco. Oi? Numa hora dessa, o cabra fica maluco. É, porque total, parece total. que o teu chão foi desmoronando, né? A sensação deve ser essa. Eu acho que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Depois que eu entrei nesse ramo, que eu comecei a produzir conteúdo sobre isso, o volume De pessoas de que tu gente ouve. que chega e me conta todo tipo de história, irmão. Todo tipo de história que você imaginar é absurdo. Uma parte provavelmente tá mentindo, porque toda história tem dois lados. Claro, mas vários lados, múltiplos. Tem múltiplos lados, mas também existem os casos que você olha assim e diz, caralho, bicho, que merda desgraçada é essa que esse cara tá metido? E às vezes a pessoa não tem nada a ver com as situações e respinga nela e perde, trava e tudo. Ah, enfim... Foi exatamente quando eu já tinha Bitcoin, eu já tinha mais ou menos noção de que aquilo ali poderia me travar em relação a alguma coisa, só que eu não entendia como funcionava aquilo ali. E era raiva misturado com aquela situação toda e agonia. Digo, porra, essa mulher vai ganhar essa causa, eu já tô com essa porra desse prejuízo, tive a merda do bloqueio, já vinha de um revés. Eu digo, vai quebrar meu negócio. Aí eu, com a mulher, com mais 2 crianças, nessa situação, tava 1.000 quilômetros da minha família que a gente tem, de pai, mãe, de outras coisas, morando em Salvador, empreendendo. Eu disse, rapaz, ou eu dou um jeito aqui de fazer alguma coisa para poder me salvar, ou então eu vou virar um estelionatário aqui e vou meter nome de laranja aqui para todo lado. Foda-se. Deus do céu. Aí eu disse não. Aí foi quando eu conheci o Bonitão, foi quando eu conheci o Esse Renato. Renato. Bonitão, é como eu disse para você antes, eu pensava em matar essa mulher, bicho. Imagina. Eu pensava em matar essa mulher. Eu ficava pensando, eu acordava me sentindo mal, assim, embrulhado. Eu disse, eu vou matar essa porra. E A aí que nível eu chega, também, né? por outro lado, eu também sou cristão. Eu digo, meu Deus do céu, eu não vou fazer uma desgraça dessa, né? Essa mulher é mãe, tem uma criança, vai fazer uma merda dessa, vai acabar com a vida dessa criança. Essa porra tá querendo me fuder, mas eu não posso fazer um negócio desse. Uma mistura, sabe, Bonitão? Uma mistura, Claro. um remeleixo de merda que fica dentro de você. Eu imagino. É um mix de tipo... É o deserto, é o deserto. Passou pelo deserto ali. Não dá pra explicar, não. É assim,
Foi por isso que eu perdi tenho esses buracos na cabeça aqui, que foi uma mistura de muita coisa. O meu foi bem parecido também. O meu foi bem parecido. Só que a história é um pouco maior. O seu deve ter sido pior, né? O buraco. É um pouquinho bom. E ainda quando a gente chegou, disseram que ele tava no barbeiro, no cabeleireiro. Eu tô no barbeiro, pô. Ah, no barbeiro pra fazer a barba, né? Exato, Tá, beleza. Exato. Mas enfim, resumidamente foi quando eu conheci o Renato, comecei a consumir o conteúdo dele, acordava de madrugada, consumia o conteúdo dos bitcoinheiros, consumia o conteúdo do Bernardo do Better Money, consumia todo tipo de conteúdo sobre isso daí. Comecei a ler, estudar. Todo dia, 4 horas da manhã eu tava em pé, sentado. Eu tenho um vídeo disso aí, porque todo dia eu documentava isso aqui, ó. Tô sentado aqui 4 horas da manhã, estudando. Pá. Eu tenho um vídeo de todos os dias que eu levantava, abria o computador e dizia, agora vamos lá. E toma ele estudar. E comi esse livro Bitcoin Red Pill algumas vezes. Maneiro. E aí entendi o Bitcoin, entendi para que lado ia. E um dia eu vi um vídeo de um cara chamado, acho que Rodrigo Souza, que ele falava que existia um cartão de crédito que você conseguia jogar Bitcoin, que era o Redot Pay, e de gastar aquilo ali através do seu Bitcoin. Eu digo, peraí. Eu consigo jogar meu dinheiro, botar em Bitcoin e consigo gastar. Então, talvez tenha uma forma de a gente fazer capilaridade para todas as outras pontas. Tudo que eu receber em Pix, cair, bater em Bitcoin. Tudo que eu receber em cartão, cair, bater em Bitcoin. Manter tudo em Bitcoin quando eu precisar gastar. Ou gastar utilizando meu Bitcoin tanto em cartão quanto em Pix. Aí eu disse, porra, bicho. Tem um universo aí, tem um universo. Tem um mundo aqui. Aí eu via Renato comunicar sobre Bitcoin e eu dizia... A maioria das pessoas não vai vir porque elas são moralmente superiores ou porque elas vão entender o juro real negativo. O povo brasileiro é burro. A gente responde aos estímulos, a gente vai fazer... Assim, a real, o grosso do público é tipo... É só se moldando para tentar sobreviver. O cara não vai fazer um processo de estudo moral para entender aquilo ali. E aí, resumidamente, eu estudei aquilo ali, comecei a olhar e descobri todos os caminhos que tinham para isso aí. Comecei a ligar para um, ligar para outro. Perguntar. Cara, sou muito grato ao Alan Schramm. Encontrei com o Alan Schramm lá no Bitcoin. Foi o Bitcoin de Salvador? Foi o evento. Foi qual evento de Salvador? Foi um dos eventos que foram feitos lá. Foi feito lá em Salvador. Encontrei com o Alan, encontrei com o Renato. Agradeci a eles, conversei com eles. Eles me deram vários caminhos que eles me mostraram muita coisa. Em paralelo a isso, eu também estudava pra cacete. Eu não aceito as coisas como elas são. É tanto que a gente tava discutindo sobre a parte matemática, de como ela funciona por trás. A gente passou bem uma hora discutindo sobre matemática, eu tomando uma surra sua. Quantos números são possíveis pra chegar em 60? Da soma de 2 números pra chegar em 60. Aí, enfim, aí eu olhei aquilo ali e disse, porra, eu vou lançar um conteúdo, não vou falar de Bitcoin pra ninguém, eu só vou falar de justiça. A justiça muitas vezes é injusta, eu vou mostrar pro cara qual é o caminho. Aí quando eu comecei a abordar sobre o assunto de justiça, um dia eu gravei um vídeo sobre como fazer uma carteira fria de Bitcoin, por acaso. E aí o vídeo começou a entregar, bateu mais de 1 milhão de views. Uau, e aí eu já tinha gravado um curso. O meu curso, a primeira aula, eu não falo de Bitcoin até... O último minuto, praticamente, eu explano problema, e aí no final eu chego no ponto. Existe uma solução, a solução é Bitcoin. E aí o curso inteiro é sobre Bitcoin, sobre autocustódia, sobre como você viver de Bitcoin, guardar e gastar. Só que o meu público ia ser só o cara, eu não ia falar de Bitcoin pra ninguém, eu ia dizer pro cara, existe uma solução pra se você vai tomar um bloqueio judicial injusto, você se salvar. E aí... Quando esse vídeo viralizou, eu disse, cara, tem uma demanda por Bitcoin aqui. E aí foi quando eu comecei a me especializar em várias outras pontas. E aí comecei a entrar produção de conteúdo sobre Bitcoin, produção de conteúdo sobre como se proteger de bloqueio, produção de conteúdo sobre como entrar, tudo que entrar, bater para Bitcoin, tudo que guardar em Bitcoin em vários caminhos e tudo que sair em Bitcoin. Sendo reportado, e para quem não gosta de ser reportado, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, né, por acaso, né, não querer ser reportado, como fazer para não ser reportado. Aí você, por exemplo, falou de utilizar uma cidadania uruguaia. Porra, você pegar uma cidadania uruguaia que você tem uma identidade uruguaia, e você abre conta numa plataforma como, por exemplo, numa Bybit, como, por exemplo, numa Redot Pay, como, por exemplo, em várias outras plataformas que você bota aquilo ali, você não está sendo reportado para a Receita Brasileira que você está usando seu Bitcoin, que você está recebendo, está batendo, está rodando sua vida todinha, sem você estar se expondo, é a melhor coisa do planeta Terra. Não, mas espera aí. Vamos dar uma pausa, vamos dar um passo para trás, respira, bebe um pouquinho d'água. Vamos dar uma pausa, vamos voltar um pouquinho para trás, porque a gente tem que entender o seguinte. Nós temos que falar de duas coisas que são muito, muito importantes e o nosso público ainda não conhece isso bem, que é a ideia do ramp in e ramp out. Exato. Então, explica para as pessoas como é que é a forma que elas têm hoje de transformar dinheiro em Bitcoin, via Pix, via depósito bancário, dinheiro físico. Que formas você vê que isso existe hoje?
e como elas podem aprender isso. E aí também fala um pouquinho, né, do seu canal, né, das suas redes sociais, também fala um pouquinho dessa parte. Tá, beleza. Eu produzo conteúdo sobre isso, inclusive eu soltei ontem um vídeo sobre exatamente detalhando esse assunto de uma maneira que eu nunca detalhei, Legal. mostrando alguns desses caminhos. Obviamente que existem vários caminhos, eu não posso chegar e dizer, ó, esses são os 10 caminhos de entrada, esses são os 10 caminhos de guarda, esses são os 10 de saída. Eu fiz um compilado disso. Na minha Algumas opinião, esses aqui, informações, na claro. minha opinião, esses aqui são os melhores caminhos para você utilizar, e desses caminhos que você vai utilizar, eles têm um trade-off muito bom entre confiança e taxa e não exposição. Esse vídeo tá onde? Boa. Tá Boa. no meu Instagram, tá no TikTok eu não soltei, não, mas quando o podcast for lá, já vai estar no TikTok. Perfeito. Vou Tá, pegar o link e deixar na descrição. mas como é que é o seu nome É do seu canal? @Elidio Segundo. Se você não botar bem certinho, @Elidio Segundo, você não vai achar, porque desde que eu falei mal da Elidio Binance. Segundo. Desde que eu falei mal da Binance, por algum motivo meu conteúdo já não entrega pra mais ninguém. Simplesmente parou o alcance. No máximo eu entrego pro pessoal que já me segue, tem um pessoal que já me A segue lá. gente sabe bem como é isso, né, Mara? A gente Mas sabe bem o link como vai é estar aqui na Foi de quem descrição. que vocês falaram mal? Foi não da Binance também? Não sei, mas de quem a gente falou mal já não está entregando mais. É complexo isso, a gente sabe bem disso. Mas explica para as pessoas assim, que tipo de solução você vê hoje que é ainda mais fácil e o que seria essa ideia de você fazer um trade-off entre taxa e a parte de você ser conhecido, não ser conhecido, dar seus dados e não dar seus dados? Então, bonitão. Explica sobre isso para as Bora pessoas. lá. São 3 pontas, né, do que você falou. Porque tem Legal. taxa, confiabilidade e o QIC, que é a sua exposição, que é o quanto você mostra da sua bunda. Perfeito. A taxa é extremamente importante, mas não adianta eu ter uma taxa muito baixa e se a plataforma não for confiável, em algum momento vai te expor ou em algum momento vai te Vai vazar roubar, teus vai vazar. dados. Nem só vazar seus dados, por exemplo, você recebeu um Pix ali, ele congelou aquilo ali e desapareceu. Deu uma de Perfeito. doido. Porra, os caras podem acontecer. Acontece. Os caras criam plataforma, movimenta. Um determinado dia que tá com um volume muito grande dentro, pum, desliga, Tirou a desaparece. tomada. Dubai. Quem que arranca alguém de Dubai? Só se você mandar matar lá dentro, porque você tirar de Dubai... Vai ser difícil mandar matar lá dentro. É não um pouco fácil, mais não. complicado, não é fácil não, Não é realmente. fácil, não. Você já precisou mandar matar alguém em Dubai? Não. Eu nunca precisei mandar matar ninguém. Também nunca. Eu já precisei uma precisei. vez, o cara botou uma arma na minha cabeça. Caramba. Não cheguei não chegou a acontecer não, mas isso foi um vagabundo que roubou a gente lá da loja. Mas enfim. É mesmo? Foi. Mas bandido normal. convencional. Bandido convencional. Bandido normal. Mas não chegou a executar não. Graças a Deus não tenho esse crime nas minhas costas não. Meus pecados são outros. Perfeito. São muitos outros. Todos nós temos muitos pecados. São muitos outros. Porra, bonitão, só um adendo sobre isso. manda. É Abre, completamente abre. fora do assunto. Não tem problema nenhum. O assunto é você, lembra Quando o disso? assunto é Pedro, você, exato. quando o Pedro fala que ele é o maior dos pecadores, eu me sinto um rumo de bosta. Como é que Pedro... Pedro, não, desculpa. Quando o apóstolo Paulo fala que ele era o maior dos pecadores, eu digo, meu Deus do céu, se esse cara é o maior dos pecadores, o que porra eu sou? Mas enfim, me perdi onde é que eu tava. Não, então, você estava falando... A gente Sobre tava falando... a entrada, um ramp. É um ramp. Existem soluções que você, por exemplo, consegue converter, gerar um QR Code em Pix e tudo que Perfeito. você recebe em Pix, aquilo ali bater para você em Bitcoin. Já direto. Já direto, sem a necessidade de QIC. Isso é muito interessante, tanto para pessoa física convencional quanto para pessoa jurídica. O cara que é Perfeito. lojista, por exemplo, a gente tá aqui num shopping aqui, porque shopping é muito auditado, os caras têm que entregar tudo da movimentação deles e tudo mais. Mas com comerciante convencional, você consegue chegar num P2P de confiança. Normalmente eu faço essa transação, eu tenho um P2P, inclusive ele tá aqui do lado. Inclusive vai ser o próximo episódio, vai ser com ele que vai ser gravado aqui, né? Vai ter episódio com ele também. E aí ele consegue gerar um QR Code para você e esse QR Code ele segue por 2 caminhos. Existe o caminho do DPix, né, que é a stablecoin de real, que você já deve ter falado sobre isso várias vezes aqui, já falou sobre esse Já assunto. entrevistei no Jataí, inclusive. O Eduardo Jataí, que é um cara maravilhoso. Sim. Inclusive, adoro pelo... uma das coisas mais bonitas que eu já vi o Eduardo Jataí falar foi a explicação sobre o DPix, que ele mesmo disse que é uma shitcoin. E isso é de fuder o cara criar um negócio e saber que é uma shitcoin, mas é uma shitcoin extremamente útil. Exato. É muito interessante. Existe o caminho do DPix, onde aquilo ali bate, cai em DPix, você converte aquilo ali, cai para você ou em USDT, que é uma criptomoeda de dólar que é extremamente útil para quem Super não útil, pode ter mas é uma exposição à shitcoin variação, também. que é uma shitcoin também, tal qual o dólar real também é uma shitcoin. Claro. E o real e o euro e essa porra toda. Mas Mas é mais útil. Mas é útil. Mas são úteis. São mentiras líquidas, né? Como São o mentiras professor Renato líquidas. fala. E aí você consegue gerar um QR Code, pegar isso daí com o Tarcísio, ou, por exemplo, existe uma plataforma chamada PagBit, também que é muito interessante. Você bota o valor da cobrança, ele gera um Pix, você recebe aquilo ali, bate aquilo ali para você, e quando você quiser você saca. E isso daí é sem necessidade de QIC.
Maravilhoso. Você saca para sua autocustódia sem você se expor. No caminho do DPix, você sabe que quem paga o DPix é reportado. Mas se você for... É porque aqui em Rio de Janeiro, eu não sei exatamente o lugar onde é o centro comercial daqui, mas qualquer pessoa que foi... Se você já foi em São Paulo, na 25 de março, ou em qualquer buraco lá em São Paulo, e você fez um pagamento num Pix para um chinês, para um árabe, para qualquer porra que tiver lá, os caras, eles geram aquilo ali, tanto pelo caminho do DPix, como também geram por outros caminhos, que você, na verdade, não tá comprando o produto. Você tá comprando o DPix ou você tá comprando o SDT. E você tem e nem sabe. A grossa maioria do pessoal, essa é a verdade. É fato. Você sabe disso. É um fato. E aí você cria aquilo ali, você recebe. Existe também o GetBrasa, que também é uma solução que recebe isso daí, recebe tudo via... Só que eles têm um QIC. Aí eu já não gosto desse QIC. Faz sentido talvez utilizar uma cédula paraguaia, uruguaia, um ID de Palau, alguma outra coisa para poder você abrir conta lá com eles, para poder você sacar aquilo ali no SDT. Legal. Enfim, tem vários caminhos, tem dezenas de caminhos. Esses são 3 que eu particularmente gosto. Perfeito. Bateu em Pix, caiu para você. E em cartão? Em cartão no Brasil existe um benefício muito interessante, que são as fintechs. Só que o pessoal do tráfico tem usado fintech para poder lavar dinheiro, e como eles estão usando para lavar dinheiro, estão derrubando algumas fintechs. Fica muito monitorada. Só que eles não têm um reporte padrão, porque existe a adquirente, que é a máquina de cartão convencional, existe a subadquirente, que é uma segunda camada de pagamento, que ela também entrega os clientes, mas em vez de entregar um por um, ela entrega em bloco e diz esse bloco de clientes transacionou X valor. E existe o gateway que está aqui em cima, ou fintech, como o pessoal chama, que aqui, essa daqui, ela não entrega os clientes que estão nela. Perfeito. E aí você consegue pegar uma máquina de cartão de uma fintech, botar na sua loja, transacionar aquilo ali, bater na conta da fintech, e o que está ali dentro da conta da fintech, você consegue jogar diretamente em Bitcoin ou utilizar algum caminho. Maravilhoso. Você conhece algum caminho que o cara passe cartão e já bata em Bitcoin direto que seja confiável? Porque eu, particularmente, não conheço. Não. Direto, 100% não é confiável, não. Mas a gente sabe, né, caminhos que a gente usa, né, como você falou, né, da Redot Pay. Mas de bater compra. Tipo, você é lojista ou você é um profissional liberal, o cara, você quer ter uma máquina de cartão onde bate já direto em Bitcoin. Não. Eu já vi algumas, mas eu não senti segurança nelas. Então, tem o pessoal lá na Jericoacoara, né? Que eu acho que eles têm uma solução dessa, que você pode pagar ali, né? Mas você paga em cartão ou você paga em Lightning na máquina de cartão? Você paga em Lightning na máquina de cartão. Paga em Lightning na máquina de cartão. É isso que eles têm lá. E né, pagar em cartão de crédito usando, né, Bitcoin como stable ali por trás, também existe vários. Né? Aí é a terceira, é a ponta final que é o gasto. Mas, tipo, por enquanto, na entrada. Aí existe também uma outra solução. Você pode receber um pagamento, jogar ele em uma conta escrow de securitizadora, um pagamento de máquina de cartão, você deposita na conta escrow de securitizadora, que é uma solução muito interessante. E aquele pagamento que você recebe naquela conta escrow de securitizadora, você não está reportando a receita, você não está reportando aquilo ali, você consegue pegar aquilo ali, você consegue jogar direto para Bitcoin. Inclusive, isso é uma solução muito interessante, porque às vezes o cara tem um bloqueio judicial nas contas bancárias dele e ele precisa receber uma porra de um pagamento na conta bancária dele. Sei lá, o cara tem um contrato com a prefeitura, com o estado, com o governo, precisa receber o pagamento. Na licitação. Na licitação, alguma coisa que ele tem, só que a conta dele tá bloqueada. Aí ele abre uma conta escrow de securitizadora. Tem pessoas que fazem isso daí. Eu tenho provavelmente um cara de confiança que faz esse tipo de operação pra gente. E aí o cara cria essa conta, ele recebe na conta dele, não é bloqueado, ele movimenta tranquilamente. É uma solução muito interessante. É cara, mas é interessante. A taxa com certeza é mais alta, mas é interessante. Você paga R$1.500 a R$2.000 pelo setup, mais R$560 pela manutenção, mais 1% de tudo que você movimenta. Mas entre você perder isso daí e perder tudo... E ser zero, né? Tá barato demais, inclusive. Né? Tá vantajoso. Não precisa ter mais do que 2 neurônios, né? Pra poder concordar. Não precisa, né? Meio neurônio já vale. Pois é. Aí pronto, existe esses caminhos de entrada. E aí existe o caminho de guardar. Guardar, você pode guardar o Bitcoin em autocustódia, depois que você sacou, joga para autocustódia, que é o melhor. Ou você faz uma carteira quente ou uma carteira fria usando uma Blue Wallet ou um Electrum. Ou, por exemplo, se você se sente confortável em fazer uma transação mais anônima usando a Liquid, você faz um peg-in na Liquid. Tem pegout depois. Faz o pegout. Olha aí, o homem que conhece aí o homem das transações anônimas. Aí você faz o pegout depois e joga para onde você quiser, né? Que é o envio... Perfeito. E existe também, por exemplo, as pessoas que não querem ter todo o dinheiro delas em Bitcoin porque tem medo da oscilação de preço. Perfeito. E aí essas pessoas, elas recebem todas essas plataformas e fazem a conversão para dólar cripto, que é o USDT, que para eles é... Ou o SDC, né? Ou usa SDC. o Circle, né? Usa o Circle. Ou usa o Circle. E aí eles ficam com aquilo ali, o USDT e o USDC, e guardam também. Tem várias plataformas que usam. Por exemplo, a Trust Wallet, você consegue pegar o USDT, jogar lá na rede da Polygon, na rede da Tron, que é a mais usada do mundo. A Tron hoje é absurdamente usada. É absurdamente usada. E aí, daquilo ali, você manda para outros caminhos depois. Isso é como guardar. Aí, no final das contas, como gastar?
Você pega isso daqui e aí você consegue viabilizar em outras pontas para Pix ou cartão. Cartão é o que eu falei para você, existe a Ridot Pay que você gasta, aí existe a Cash também que... Cash também. Existem várias, na verdade. Várias Tem várias jurisdições. Tem aquele Crypto.com, que tem. é famosíssimo, que até faz propaganda em futebol. Exatamente. Os caras fazem propaganda em futebol, pô. Tem... Exatamente. Champions League tá lá, né? Crypto.com. Só que, por exemplo, eu indico a Ridot Pay por um motivo específico, porque a Ridot Pay fica em Hong Kong. Hong Kong, apesar de fazer parte da OCDE, ele não tem compromisso com o reporte do CARF. Como ele não tem compromisso com o reporte do CARF, ele não reporta a parte de cripto assets para a OCDE, que, por sinal, não reporta, no final das contas, para o Brasil. Então, você consegue estar usando uma plataforma que está fora do país, que está fora da jurisdição, sem ninguém estar olhando a sua movimentação, e como ele não tem um reporte automático do CARF, ali, apesar de que eles vão ter a partir de 27, mas acredito que vai haver uma migração mais forte, talvez para o pessoal, para utilizar aquele Chapo Bank, que acho que ele está na ilha... Chapo Bank. É na Ilha da Madeira? É Malta, eu acho, não é isso? Não é Malta? É uma Não de ilha. VI? É uma ilha. Eu acho que é Madeira. Eu acho que é Madeira. Vê se é Gibraltar. Gibraltar. É Gibraltar. É Gibraltar. Nem é precisei Gibraltar. verificar. Ele falou com tanta veemência. Não, mas verifique verifique pra não falar merda. Pode ser que seja ali na esquina, mas eu já acho que é Gibraltar agora, gente. Mas Agora eu acho que é Gibraltar. Mas enfim, tem Ilha da Madeira, tem Malta, tem vários lugares que, por exemplo, que também estão ali, que olham para essas jurisdições e não fazem reporte. Aí, beleza. Perfeito. Tem essa questão. Tem também Dubai, agora eu não lembro se eles fazem... Eles não fazem... Não, eles fazem sim, eles fazem parte sim da OCDE, mas eu não lembro se ele está exatamente com reporte de CARF. É por isso que normalmente eu não... Ele já está com reporte... Não sei dizer. Eu lembro que eu tenho um motivo para poder não indicar normalmente o pessoal usar o cartão da Bybit especificamente. Não, acho que eles não estão com reporte de CARF, não. Eles fazem parte da OCDE, mas normalmente eu prefiro usar o da Ridot Pay. Mandou pra lá, você gasta ali em cartão, ninguém nem sabe. Meu celular tá ali na mão do bonitão ali, mas você chega aqui, aproxima, você paga, ninguém nem sabe. Aproximação, é maravilhoso. Gasta seu Bitcoin ou gasta seu USDT. E por outro lado, aí existem várias soluções. Você sabe que deve ter umas 20 assim de cabeça que você pensa aí e tem. Claro. Eu, Tem umas né, anônimas, inclusive, né? Titan, Zeus, não sei se você já ouviu falar, se você já buscou saber. A Titan eu não conheço, não. Zeus eu já ouvi. Tem umas que você compra o cartão já com valor dentro. E aí você paga um pouquinho faz mais. isso. Exato. Fica na Polônia. E esse cartão é anônimo. Ele não tem nada, não tem um nome seu, só tem número, dígito, verificador. É 00 e você pode botar mais dinheiro nele. E obviamente, ele tem um custo anual. Né? É claro, ele tem um custo anual nele e você pode botar mais dinheiro nele. Quando eu fiz a curadoria... Pode pôr até Monero. Safado. Não, eu tô falando que existe. Eu tô dizendo que existe. Não tô dizendo que eu uso, né, Receita? Não tô dizendo. Quando eu fiz a curadoria desses aí... eu encontrei o pessoal da Plusbit, que até então foi quem me pareceu um pouco mais sério disso aí. Eles ficam na Polônia e eles fazem exatamente esse modelo que você falou. Você consegue fazer ali um QIC absolutamente mínimo e o próprio cartão não tem nem nome, nem tem porra nenhuma. Você vai lá, gasta, ele é meio pré-pago. Todos eles são pré-pagos. Mas esse você carrega um valor fixo, é tipo, valor X de carga. Isso. E aí, esse valor X você vai lá e consegue fazer gasto. Aí você carrega $1.000, como se fosse $2.000. Um gift card. Exatamente. Esses cartões é como se fosse um gift card. É você verdade. paga aquele valor fixo, não tem recebe nome, o cartão, não tem nada. não tem nome, não tem nada. Passa em qualquer lugar, é maravilhoso. E você ainda pode recarregar ele. Exatamente. Claro que ele tem um custo nele anual. Ele tem a anuidade, realmente. Fica um pouco mais caro, mas quem quer um nível maior de segurança compensa. Esse aí é o último nível de segurança. Não tem nada, não tem como. Esse é mesmo que pegue o cartão de você, não tem o que fazer, né? Não tem como fazer nada. Aí existe uma outra ponta também que é viabilizar via Pix. Existem pouquíssimas instituições que fazem isso para poder viabilizar diretamente via Pix. Uma delas... Você usar o seu Pix. Bitcoin e jogar diretamente em Pix. Dentro do Brasil, eu conheço o pessoal da Truter que faz isso. Rossello, que é do veio Rossello. aqui, inclusive, abraço, Rossello. Muito, muito disponível, um cara bacana. A minha única ressalva com relação à Truter é por eles não terem código aberto, então não tenho completa confiança de que aquilo ali de fato é autocustódia. Porque se eu não consigo conferir o código, para mim eu não tenho certeza se aquelas 12 palavras 100% é 100% autocustódia. Agora que o Rossello criou uma solução assim extraordinária, ele criou. Convenhamos. Porque o cara conseguir colocar o SDT e não precisar pagar o fucking fee, como é o nome? O gas da transação, isso daí, meu irmão, é lindo. Só de você não ter que jogar TRX ou ter uma porra de qualquer outra criptomoeda de outra rede para poder você fazer transação.
Que você sabe... Claro. Posso falar sobre isso? Pode, Você deve. pode ter 1 bilhão em USDT. Se você não tiver um pouquinho de TRX para poder fazer a transação, que é o gas da rede, você não movimenta a porra do seu 1 bilhão. Ele fica lá travado. Se ele tiver na rede Tron, que é importante esse exemplo. explicar. Se ele tiver na rede da Tron. Mas em cada rede ele tem o seu Ele tem o seu gas fee, Exatamente. que é a moeda da rede. Exatamente. No caso, você pode ter o USDT na rede da Ethereum, que aí você tem que ter um pouquinho de Ether para poder você pagar. Um pouquinho não, na rede da Pra Ethereum caralho, tem né? Que aquela merda é cara que só... Ether pra caceta. E Aquilo aí, é caríssimo. E aí, o que o Rossello fez é genial. Ele banca o gas, na verdade ele não banca, né? O cara paga uma taxa, ele cobre com aquilo ali, ele ganha spread, só que o spread dele em USDT é muito pequeno. Acho que é 1% o spread dele com USDT, ele tem a taxa, tem um percentual. É genial. Minha única ressalva, mas inclusive eu já vi ele falando em um outro podcast, não sei se foi o que ele falou, que ele fez contigo, que ele falou isso, que ele falou que o pessoal da Tether já tinha pedido para ele para abrir o código. Ah, já tinha. Foi contigo que ele falou? Ele teve um podcast que ele falou. Comigo ele falou com certeza. É isso que eu ia falar. Eu não Mas sei se foi na lembro bancada se foi no, ou se foi no churrasco. Exato, no episódio. A Tether pediu para ele abrir o código, pelo menos pelo que ele falou, e aí ele tá num processo de abertura do código da Truther para poder expor. Na hora que esse cara abrir o código e você pegar um pessoal da comunidade e auditar aquilo ali... E for autocustódia é mesmo. autocustódia, aí, porra, que solução. Porque aí você pega a Truther, usa sua ID de Palau para abrir uma conta na Truther, a estrutura jurídica da Truther não tá dentro do Brasil, ela tá fora do Brasil, porque o Rossello de menino ele não tem nada. Você sabe mais disso do que eu 10 vezes. E aí você pega um ID de Palau, você pega uma cédula uruguaia. Fala do ID do Palau. Uma cédula isso. paraguaia. O que é Palau? Aproveita. Palau é o melhor Fala país do planeta Terra. Meu Deus do céu, onde é Palau? No mapa. Eu abri um mapa mundial aqui. Onde é Palau? Respeite meu país, bicho. Palau fica na Oceania, uma porra de uma ruma de ilha. Acho que não deve ter 16 mil habitantes. Puta. Aí Já tá com quantos mil identidades? Eles têm 16 mil habitantes morando. Agora, milhões de pessoas mundo afora são cidadãos palauenses. E aí você consegue comprar uma cédula, um ID de Palau, que é uma identidade... Do custo que isso $248 para poder eles entregarem para você, mas largue de ser liso, pague os $50 para agilizar, porque chega mais rápido na sua casa. Aí você tem uma versão digital. Chega mesmo? Não, eles mandam para sua casa, mesmo. fisicamente. Você paga $248 se você tiver tempo para poder esperar, e eles enrolam uma vida, aí manda para você depois de um mês e pouco. Se você pagar mais $50, chega voando. E aí chega na sua casa. De algum jeito brota na tua casa. Brota na tua casa. Você recebeu sua ID de Palau, você consegue abrir conta, por exemplo, no BitGet. Você consegue abrir conta na Maxi. Você consegue abrir conta em várias corretoras. Como se você fosse da Palauense. E você não é não, porra. E aí você abre conta na Truther, por exemplo, e você usa aquilo ali para poder você fazer um Pix e... Você reporta para sua pátria amada e idolatrada Palau. Adorei. Vou cantar o hino do Palau aqui no final. No final vou cantar o hino do Palau. Mas assim, é uma solução simples para quem não tem uma grana maior. Porque se você tem uma condição melhor, você, por exemplo, você consegue pegar uma identidade uruguaia que é muito mais séria e é muito melhor para você abrir conta em qualquer outro lugar. Exatamente. E Paraguai também é muito boa. Paraguai também é formidável. Paraguai é muito boa. Você conhece, né, o processo lá do Paraguai? Sabe Conheço, se é fácil? Tô juntando, inclusive, um grupo de pessoas para poder a gente fazer isso. Maneiro. A gente já tá com mais de 15 pessoas que vão fazer esse processo. Legal. Quem eu entrevistei aqui que fala bastante disso não é o Ojeda. O Ojeda faz isso. Ojeda faz isso daí. Eu não tô fazendo agora. Esse grupo que eu tô fazendo não é com o Ojeda, é com outra pessoa, um advogado que trata com a gente, que ele viabiliza alguns outros caminhos. Mas o Ojeda faz, é um cara maravilhoso, de extrema confiança, seríssimo também. Então, enfim, a gente tá juntando um pessoal para poder ir todo mundo lá para poder pegar a identidade paraguaia. E é bom porque, por exemplo, você tem um bloqueio judicial aqui no Brasil, uma hora você pode acabar perdendo seu passaporte e perdendo sua CNH. Porra, verdade. Você tem uma cédula paraguaia, depois de um tempo você vai ter CNH paraguaia e você vai ter um passaporte paraguaio. Melhor coisa do planeta, um segundo passaporte e uma CNH. Você que a sua CNH você dirige no Brasil. Você dirige no Brasil, é verdade. E aí você aproveita toda essa teoria das bandeiras, você começa a fazer toda essa estrutura para poder realmente você se livrar um pouco, bicho. Para poder a gente tirar, do mesmo jeito que na Idade Média eles tiraram a igreja do Estado, depois da Idade Média foi retirada a igreja do Estado, a gente quer tirar agora o dinheiro do Estado. O dinheiro não Na verdade, eu quero tirar o Estado do meu dinheiro. Não o dinheiro do Estado. Foda-se o dinheiro
dinheiro que está no Estado. Eu quero tirar Deixa o Estado do meu dinheiro. Deixa ele fazer o que ele quiser com o dinheiro que ele acha que é dele. E quem quiser entender um pouquinho mais de teoria das bandeiras, tem um episódio aqui com a Adriana David e Fabiano Dias, que é muito bom. Também, na Bitways. E assim, volta aqui. Você estava falando, né, da Trutter, que é uma ótima opção para você enviar, né, Pix via, né, Bitcoin. Bota Bitcoin ou USDT. Fechou, manda Pix para Tem uma outra lá que eles recebem também. Eu não lembro qual é. Eu acho que é Ethereum. Só que eu acho Ethereum um negócio tão desmoralizado que assim, eu não consigo nem prestar atenção em alguma coisa que fala de Ethereum. Pode ser, pode ser. E qual é a outra empresa que você ia citar? Você acha que mais uma? Com relação a Pix, existem outras aqui no Brasil, como por exemplo a Camona e a Pague com Bitcoin, que eles fazem isso, mas o processo não é tão simples quanto com a Trutter. Eles não conseguem incidir bloqueio, porque quando você manda o Bitcoin para lá, ele não é reportado como se você estivesse fazendo um Pix. Ele é reportado como se você tivesse vendido o Bitcoin em corretora nacional. E automaticamente ele dispara o Pix. Então não tem tempo viável de haver um bloqueio em cima daquilo ali. Perfeito. São soluções, mas não são fáceis de utilizar porque você tem que mandar exatamente o valor e eles aumentam o spread do preço. É por isso que eu te falei. Existe a confiança, existe a taxa, existe o QIC. Nessas outras você tem QIC, um QIC um pouco mais sério. Volumes acima de 5 mil, os caras vão embaçar um pouco mais do seu lado, vão pedir mais identificação, você vai ter que mostrar o máximo da sua bunda. Existem outras soluções que você mostra um pouco menos. Imagina, bonitão, cabo da tua... Tu tem 1 metro e quanto? 1,99 m tem promoção. Parece 2, mas tu paga 1,99 só. Tá parado, 1,99 Bitcoin tá levando. Imagina o cabo de 1,99 m mostrando a bunda, que cena bonita. Que nem você tava dizendo. É uma cena que não vai acontecer. O cearense vem pra aqui pro Rio de Janeiro e começa a exportar... quero comprar uma briga com todos os porteiros, todas as pessoas que cozinham no Rio de Janeiro, todo mundo que é empresário no Rio de Janeiro aqui, porque no Rio de Janeiro tem uma quantidade de empresário cearense, uma quantidade de porteiro cearense, uma quantidade de funcionário cearense. Aqui tem de tudo, Ceará. Então não comprar uma briga, não. Não compensa, não. Minha esposa é cearense e mais braba ainda do que minha esposa é a porra da minha sogra, que é mais cearense ainda. Irmão, não dá pra virar... Não dá pra brincar. Não dá pra comprar com briga com cearense, não. O que eu brincava lá na época, eles sempre brincavam que não tem pessoa homossexual lá no Ceará, não tem nenhum. Eu sempre brincava pra quem tava aqui, dizendo o seguinte, claro que não tem, você veio pra cá, por isso que tu veio. Os viados foram todos exportados, né? Tá tudo aqui. É por isso que eu brincava com eles. Mas é uma brincadeira, não tem problema nenhum com relação ao seu tipo de coisa que você faz com isso. A opção sexual é sua, lembre sempre disso. Resumidamente, o cabo de 1,99 m mostrando a bunda. Não tem como. Não é muito bonito, não é uma cena legal, não. Isso não vai acontecer. Bom, mas aqui... Você já ouviu falar, né, da Transfera aqui no Rio de Janeiro, que ela fez uma iniciativa de pagamento, tá? Não é de você usar a Transfera para você pagar, não. Mas ela fez dentro, né, de um mercado aqui, que é o Zona Sul, se eu não me engano, lá de Ipanema, em que você pode pagar em um monte de shitcoins, pode pagar também em Bitcoin, mas pode pagar em um monte, né, de shitcoins a compra do mercado. Você escolhe ele na hora, né, shitcoin que tu quer pagar, gera, né, um QR Code que é uma wallet. Aí você mira ali a sua, enfim, né, o wallet ali, né, para ler, faz a transferência, aceita até Doge, aceita essas coisas assim bem estranhas. E óbvio que aceita também na Ethereum, óbvio que aceita também as outras moedas aí um pouquinho melhorzinhas, dizem que são melhorzinhas, e aceita na Bitcoin. E aí você paga a compra do mercado com isso. Você chegou a ver isso já? Não cheguei, mas é muito interessante isso aí. Inclusive, existe um projeto de bitcoinização lá de Salvador que é bem interessante, que tem um amigo nosso, é o Bruno, né, ou Tarcísio, que toca? O Bruno, ele toca um projeto lá de bitcoinização e ele fala que o processo de bitcoinizar estabelecimentos, ou botar ele para aceitar cripto, por exemplo, dessa forma como você quis falar, mas é a mesma coisa para o público convencional de fora, é melhor que você fale cripto. Inclusive, porque você abraça... Por isso que é criptoverso. Exato. Por isso que eu botei o nome de criptoverso. Eu quero abarcar todo mundo e convencer, por lógica, que né, Bitcoin é o único que quer dinheiro, o resto, no máximo, é um tipo, né, de tecnologia que pode evoluir, pode não evoluir, pode valer zero. Exatamente. Muitas delas valem. Exatamente. É isso. Aí, resumidamente, a base do projeto você bota para aceitar Bitcoin, você bota no Bitcoin Map e você começa a mostrar aquilo ali. Aquilo ali gera um nível de burburinho de que você está aceitando. As pessoas elas vão lá para poder ver por uma questão de curiosidade, não porque elas vão gastar. Inclusive, os Bitcoins dela. Inclusive, assim... Quem vive 100% em Bitcoin não tem quase nada de real. Aí precisa entre gastar o que eu tenho de real e gastar o que eu tenho de Bitcoin... Primeiro real. Primeiro o que é vagabundo. Depois o que é... Lei de graxa. Né? Pois é, lei de graxa.
É E clássico. aí, no final das contas, é muito bom porque você tá dizendo aí, o cara criou o projeto e a gente tá falando exatamente dessa aqui agora pra uma porrada de gente que vai ver e vai ficar sabendo disso aí. Provavelmente uma parte da galera que é do Rio de Janeiro vai dar um pulo lá pra poder Vai ver, pra ver. tirar uma foto, pra filmar, pra fazer um negócio, ele ganha um marketing gratuito. Apesar de que não necessariamente as pessoas transacionem. Perfeito. É muito um burburinho que gera um efeito de comunidade. Enfim, carrega pontos muito positivos. Carrega. E assim, você colocou que você também ensina, né, para as pessoas, tanto que você tem um curso, né? Você ensina, né, para as pessoas como elas, né, blindarem seu patrimônio. Inclusive, você tem uma camisa que diz, né, blindado. Eu só uso essas roupas pra todo lado. Eu mandei encomendar agora mais 10 pra poder eu até na academia tá usando, na hora de dormir, deitar com minha esposa. Ela fica... É igual aqueles caras da CIMED que fica o dia todo com aquela roupa da CIMED, João Adib, verdade. todo de amarelo, de manhã, de tarde, de noite, no enjoo, com aquele nome CIMED pra todo lado, todo amarelo, parecendo o pintinho o pintinho não, aquele passarinho do Brasil, do jogo do Brasil. Enfim, Sim. o canarinho. Pode ser um Minion também, né? Que é todo amarelo. Pois Pois é, eu vou começar a rodar com a roupa tudo de blindado aqui. E aí, a minha pergunta, né, sobre isso é: você ensina para essas pessoas a guardar bitcoins de forma, né, segura? Você ensina, né, para essas pessoas a blindar, né, seu patrimônio, a blindar as receitas que ela tem? Você acabou de dar várias ideias aí, né, de ramp in e ramp out. E, ao mesmo tempo, você ensina as pessoas também a usarem um pouco desses bitcoins. Você tem uma exposição, né, ou seja, né, fazer, né, um trade-off, né, perder um pouquinho, né, de custódia para valorizar esses bitcoins, ou trocar eles, né, momentaneamente por, né, dólar ou outras coisas para dar uma valorizada. Explica um pouquinho mais para a gente sobre isso. Que tipo de solução você aborda sobre isso? Você pode falar? Bonitão. Primeiramente, a pessoa tem que entender de Bitcoin e fazer autocustódia. Depois que ela faz isso daí, que ela é maximalista, depois que ela entende o que é o Bitcoin, Perfeito. aí você entende que você pode ganhar dinheiro com Bitcoin. Ótimo, E você pode boa. ou multiplicar seus Bitcoins ou você ganhar dólares com seus Bitcoins. Tem vários caminhos, tem vários e vários jeitos. Assim, mas existe uma base que você precisa ter. Se você não acreditar e você não entender o Bitcoin, todo o resto não tem como acontecer. Você vai se fuder. Porque a base para você ganhar dinheiro é você entender o básico. É você, literalmente, entender o que é o Bitcoin, entender qual é o problema que ele resolve, entender qual é o caminho dele, que ele só tem 2 caminhos, ou ele vai a zero, ou ele vai engolir a moeda fiduciária. Perfeito. Leve o tempo que for, mas ele vai fazer o processo de engolir a moeda fiduciária. E aí, depois que você entende isso daí, entende o básico, pelo menos, de autocustódia, aí você entende, porra, esse negócio é extraordinário. Existe uma simetria de compreensão, existe uma simetria de entendimento da população geral mundial. Existe uma simetria de informação. As pessoas, elas ainda não entendem isso daqui. O grosso da população não entende. Essa porra aqui vale 1%, 1,5% do PIB global tá no Bitcoin. É questão de tempo para que esse negócio, no mínimo do mínimo, chegue no ouro. No mínimo do mínimo. Que é 10 vezes, quase 20 vezes o que tem hoje. 15. Isso seria só para poder a gente começar a brincadeira. No mínimo do mínimo, a gente multiplicar o Bitcoin 10 a 15 vezes isso daí. Aí na hora que você vê que existe uma simetria de informação, aí você vê um caso como, por exemplo, você vê o presidente dos Estados Unidos fazer uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, mas não sabia que ia fazer isso agora. Claro. Isso seria inevitável... lá pra frente, mas o cara fazer isso de agora. E aí você vê, por exemplo, empresas como a MicroStrategy que começaram a fazer esse movimento. E até a MicroStrategy fazer, pra mim não é nada extraordinário. É tipo um cara que é inteligente, como o Michael Saylor, que entendeu o que é o Bitcoin e agora tá usando a máquina estatal para sangrar a moeda fiat e se encher de Bitcoin. Aí ele pega tudo isso daí, coloca no caixa, diminui a quantidade de ofertada, aí você tem... eu vou falar exatamente a frase que o Bernardo Braga fala. A tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. Porque você tem empresas pegando e estocando Bitcoin como reserva de valor, e quando você estoca, você tira aquele de circulação, e quando você tira de circulação, fica mais raro. Claro. Você tem a recompensa por bloco... sempre diminuindo. Cada vez menor. E, por exemplo, quando a recompensa por bloco era 50 Bitcoins por bloco, o minerador tinha muito poder para mexer preço para cima ou para baixo. Então, se esse cara quiser mover preço e vender 500 mil Bitcoins a mercado, a quantidade que ele tem diante da quantidade que existe move muito o preço, mas hoje
de 50 caiu para 25, de 25 caiu para 12,5, de 12,5 caiu para 6,25, de 6,25 caiu para 3,100. Pô, o cara é doutor em matemática, é foda. 3,125 atualmente. Você fez engenharia, pô. Engenharia de cu é rola, né, bonito? engenharia é você se matando para poder passar na matéria e no final das contas sair sem saber quase porra nenhuma. Você só sabe o que você aprendeu na prática lá na faculdade. É verdade. Desculpa, é verdade. Pelo menos na UFRN, que foi onde eu fiz, é assim. Então, enfim, você tem várias coisas convergindo, onde você tem uma oferta cada vez menor, várias pessoas entendendo isso, e aí você junta com o que aconteceu agora na semana, que foi a 21 Capital, Perfeito. Que você junta a Fitzgerald, a Tether, a Bitfinex, que não apareceu na imagem, mas está ali junto, junto da claro. Tether, e a SoftBank, onde os caras juntam capital para pegar uma empresa de capital aberto do zero, cabaço, limpinha. Zero bala. E sangrar a moeda fiat para estocar Bitcoin e vender isso daí como ou ganhar com a valorização ou vender isso como um produto encapsulado. 42 mil, né, Bitcoins, alguma coisa assim. Eu sei que dá 3 bi de dólar o capital inicial. Alguma coisa assim. 42 mil. Aí você vê casos como agora recente, que saiu o vazamento, que apesar do bonitão aqui ter dito que achava que não rolaria, de dados de que o Itaú pensaria em abrir uma empresa de capital aberto chamado Orange BTC, Orange Bitcoin, alguma coisa. Enfim, colocar 210 milhões de dólares para poder... Bem bonito o número, né? Por acaso, 210 milhões. Só por acaso 210. É tudo 21. Tudo é 21, por acaso, né? Por acaso. E aí você pega o cara que tá aqui no Brasil, aí você vê a Melius. Mas assim, uma coisa é uma empresa que ela já era empresa e ela entende isso aí e faz um movimento. Outra coisa é você criar empresas para sangrar o sistema Fiat. Para ser uma Bitcoin Treasury Company. Exatamente. Aí você junta isso daí tudo com a reserva estratégica de Bitcoin, que ele separou na lata a diferença entre Bitcoin e qualquer outra merda, que aí Perfeito. Uma delas lá você vai de fato procurar meios de poder comprar e outra você vai só não vender. Perfeito. Você não vai comprar mais, mas tipo, tá ali, vai continuar ali como uma reserva. E aí você junta também com mais um ponto. Se a gente for começar a juntar, a gente passa o dia todo juntando muitos pontos. Mas assim, por exemplo, os Bitbonds, que o governo... Não, os Bitbonds é de outro planeta. É surreal. Isso assim... É extraordinário. É surreal. Você tinha agora há pouco Yellen, que não conseguia vender dívida longa. E aí ela teve que vender um caminhão de dívida curta, entupir os Estados Unidos de dívida curta. Né? Comer o cu do próximo presidente para poder pagar essa porra dessa dívida. E aí você tem o Bitbond, onde você consegue criar uma exposição direcional em Bitcoin. E aí o cara ainda consegue se capitalizar, ainda ganhar em cima disso, pagar a porra da dívida e cobrir aquilo ali como é a estrutura do Bitcoin, que é genial. Sem impostos para quem comprar isso. Você que é melhor ainda. Você pega um boomer e bota o governo dizendo: eu estou te dando uma porra de um título que você vai ter exposição direcional em Bitcoin. Não só mais a mim, você tem exposição direcional. E um dia eu tenho a custódia disso aqui, você vai ganhar um percentual em cima da performance disso aqui, mais a taxa. Porra, é como o Bernardo disse, é a tempestade perfeita. Não tem como o cara não comprar Você tem várias e várias coisas. Aí você tem o institucional entrando, você tem o cara que tem vários fundos ali, começando a ter um pouquinho da exposição dele. Perfeito. Você tem, por exemplo, cada vez mais paraíso fiscal, o pessoal tentando quebrar paraíso fiscal para poder mexer. E um terço do PIB global, ele está em paraíso fiscal. Eu trazia produto do Paraguai, eu tinha que entender sobre como funcionava o mercado cinza. Óbvio. Atravessar a porra... Eu não trazia, né? Eu comprava do cara, mas eu conhecia a operação, sabia como é que funcionava a operação. Trazer aquele produto, mercado cinza, o cara que tá operando aquilo ali, tem um doleiro, tem que ficar fugindo o tempo todo. Aí você vê aquilo ali, você vê que o cara vai acabar migrando inevitavelmente para Bitcoin, migrando também um pouquinho para o USDT. Na verdade, ele primeiro vai para o USDT, depois ele começa a entender e vai para o Bitcoin. Claro. É natural. É natural o processo de compreensão, é gradativo. E aí você vê várias coisas se juntando. E, porra, eu tô falando pra caralho, feito um jegue aqui, mas ainda nem cheguei no motivo do qual eu ia falar sobre isso, que é a alavancagem e outros meios de você multiplicar seus bitcoins. Perfeito. Você vê a tempestade perfeita se formando. Você vê o preço do Bitcoin atual. Você sabe que no mínimo do mínimo esse bonito vai correr ali pro preço do ouro. Assim, nem precisa ser maximalista para chegar a essa conclusão. Isso é óbvio. Qualquer não, né? Mas você precisa ser um pouco mais inteligente, você vai chegar a essa conclusão. Você chega nessa conclusão e você vê o preço atual e você diz, cara, eu consigo pegar uma parte do que eu tenho em Bitcoin, colocar em algumas plataformas,
fazer a alavancagem disso daqui, ou através de alavancagem direta de contratos futuros, e o Bitcoin ele tem a possibilidade de você ter um contrato Long, futuro... né? Fazer uns long. Fazer o long, exatamente. Só que existe uma diferença do contrato futuro convencional para quem E o conhece futuro perpétuo. e o perpétuo. Que o bonitão, com toda certeza, tá entupido até o talo aqui também. E aí, porque o cara, pra falar isso daí, ele sabe muito bem do que ele tá falando. E aí, você pega aquilo ali, você vê a tempestade toda acontecendo, você vê tudo que tá rolando e você diz, cara, existe uma simetria e existe uma possibilidade de arbitragem. A arbitragem, historicamente, era entre dois lugares. Eu tô Perfeito. arbitrando entre o presente e o futuro. Aham. E o que tem entre o presente e o futuro é a simetria de informação. Exato. Só isso. É, É isso. perfeito. Aí o que vai acontecer? Uma parte do institucional vai correr atrás desse Bitcoin na mão do minerador. O minerador vai chegar uma hora que ele não vai ter. Ele vai correr atrás da mesa de OTC. A mesa de OTC cada vez mais vai ter menos. Esse preço por oferta e demanda vai acabar inflando. Vai chegar a porra da hora que o institucional, a porra da pessoa física... A pessoa física já vai pro book de ofertas. Mas na hora que a Sim. pessoa jurídica, na hora que o governo... Isso é tipo... É bem pouco maximalista pensar desse jeito de uma maneira positiva. Mas a gente tem que entender as coisas como a própria Red Pill é. Entender as coisas como elas Como são. elas são. Eu não posso ter meio de... Claro. É como as coisas são. Como Eles elas vão são. ter que ir pro book de ofertas. Você vai ver um dia do Bitcoin, ele tá num preço e ele subir $100 mil no mesmo dia. Você vai ver o Bitcoin... Você vai ver o fear of missing out. Você vai ver o medo que vai ter das pessoas de não conseguirem pegar Mais Bitcoin. mais Bitcoin. E na hora que esse cara for pro book, bonitão, eu quero estar preparado. Aí existe uma tese. Existem teses de que, por exemplo, o Bitcoin ele vem através do... Se você tirar são 11? Acho que são os 11 melhores dias de cada ano da performance do Bitcoin. A performance dele é ridiculamente baixa. Nada, é quase nada. Existem praticamente 11 dias que fazem o resultado do Bitcoin de cada ano. É verdade. Se você está exposto direcionalmente e você tem um Green Day desses aí, você tem uma escala... Omega Candle. O Omega O Candle. Omega Candle é uma coisa que a gente deve ver muito provavelmente ainda Nesse ano. Não sei se esse ano, mas nesse ciclo, ciclo, com com certeza. toda certeza, a gente Com vai ver um certeza. Omega Candle. Com certeza. A gente vai ver aquela violência, aquele fomo brutal. Pá, 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 pá. E, porra, você tem a possibilidade de estar alavancado em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes uma parcela do seu capital. Ou, por exemplo, você tem a possibilidade de pegar uma opção onde o cara que está vendendo a opção ali, ele tem completo pensamento fiduciário, ele só quer ganhar aquela porra daquele spread. E você consegue se entupir, comprar um caminhão de opções, e você consegue ter uma opção com prazo de vencimento para início do ano que vem, Perpétuo. ou para o outro, e você ainda consegue... Consegue brincar com o perpétuo? Porra. Não vai ficar rico quem não quer. Não, mentira. Não vai ficar rico quem não entende disso. Você não entende disso. Quem não entende disso. Perfeito. Porque, assim, não importa o tamanho da posição que o cara tenha. Se ele tiver compreensão e ele não fizer merda e ele conter a emoção, ele consegue carregar isso aqui e segurar. E segurar. E empurrar. E empurrar, 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 empurrar. Até que esse cara, no final das contas, tenha um caminhão de ou Bitcoin ou de dólares para poder converter em Bitcoin, segurar, botar no bolso, autocustódia E aí pra frente é isso. e tchau. É Viver isso. uma vida Palau. extraordinária. Palau. E jurar a bandeira. Voltar pra nossa E jurar pátria a ban- amada idolatrada. Idolatrado do Palau. Exatamente. Jurar a bandeira do Palau. Deixa eu falar mais um comentário. Nesse seu curso, você explora todos esses vieses? Então, eu tenho dois materiais. Um material é o básico sobre autocustódia. Legal. Ele é um tipo... Simples, é o mínimo que você precisa saber. Não é um mínimo assim. Eu levo o cara do zero até entender o que é o Bitcoin, até fazer autocustódia e saber como gastar. Olha, Como fazer legal. todo esse processo. Pô, legal, já é bastante Não, coisa. ele sai preparado disso daí. É um material baratinho, é 49 conto. Ele entra ali. Depois que ele entende isso daí, eu preciso que ele entenda o que é o Bitcoin para poder oferecer outras soluções para ele. Óbvio. Depois que ele entende isso daí, eu tenho outras soluções para ele. Claro. Mas tudo bem, eu tenho esses cursos e também tenho as consultorias que eu faço. Depois eu posso falar sobre isso, mas eu queria muito falar sobre um ponto antes disso. Por Bonitão. favor, manda. Eu queria muito falar sobre empréstimo com Bitcoin de colateral, que as pessoas não Ah. têm 5 centavos de compreensão de como essa coisa é extraordinária. Não, então, por favor, como é que eu posso fazer um empréstimo com Bitcoin de colateral? Vamos fazer assim? Me Vamos. diga você. Você sabe. Você domina da cabeça aos pés. Eu conheço só ali, Jim. Conhece. Só estudou assim, só olhou... Só deu uma olhada, Olhou por cima. Nunca fiz lá, não. Não, eu boto fé que você nunca fez. Nunca peguei alguns satoshi e joguei lá, não. Nunca fez um satoshinho, que você deve ter bem pouquinho, né? Resumidamente, historicamente, em todas as épocas, se você não tiver um pensamento fiduciário... Na verdade, a maioria das pessoas faz assim. Ela compra um, aí cresce, vira 2.
Aí a pessoa vai lá e vende, porra, ganha um dinheiro. Aí ele multiplica, vira 10. Aí você diz, porra, fui burro. Aí de 10, a pessoa comprou, virou 12, 13, 14, 15, vendeu, opa, ganhou um dinheiro. Virou 30, 50, 100. E aí, o Bitcoin... Pouquíssimas pessoas, elas nem entenderam. Tipo, é um processo de compreensão tão mais profundo que eu acho que são muitos anos para você compreender o que é o Bitcoin. Se você começar a pensar sobre o ponto de vista de guerras, assim, a gente viajaria aqui profundamente sobre outros pontos. Sem dúvida. Mas o ponto principal é... Todas as pessoas na história que venderam Bitcoin têm uma coisa em comum. Eles se arrependeram. Todas. Todas! Eu. Todas. Vendeu um bocadinho, Claro. bonitão? Você me disse que você leu o paper em 2008, né, bonitão? Alguns. Vendi alguns Bitcoin. Pois no meio é. do caminho. Uma centena. Uma centeninha, pelo menos. Se você pensa um pouquinho sobre isso daqui, dá vontade de chorar, não dá? Não? Dá. Claro que dá. Pois é. Aí existe uma forma de você não precisar vender Bitcoin e você ter moeda fiduciária sem vender seus Bitcoins e você ainda ganhar com isso. Que é, você consegue fazer um empréstimo utilizando seu Bitcoin de colateral. Perfeito. Existem plataformas como, por exemplo, eu gosto da Bybit para isso. Não vou mentir, é um gosto pessoal. Não ganho 5 centavos para poder indicar a Bybit sobre isso. Eu gosto. Só gosto. Perfeito. Você bota o seu Bitcoinzinho lá, o seu Bitcoin é garantia de uma operação. Ah, eu quero pegar... Você pode fazer isso com $10. Maneiro. E é bem fácil também fazer com $15 milhões. Não tem problema nenhum. Dois palitos. Você faz pequenininho. Pega uma quantidadezinha pequenininha de Bitcoin, bota lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Imagina, De por exemplo, $1.000. Não, vamos pensar aqui que eu quero comprar um carro. Legal. Tá bom. Comprei Bitcoin, meu Bitcoin cresceu, quero comprar um carro Quero comprar agora. um carro. Se eu comprar o carro agora, daqui a 4 anos eu não vou me sentir um jumento? Com certeza absoluta. Vou me sentir um jumento. Se você pagar em Bitcoin à vista, certamente. Se você vender seu Bitcoin para poder comprar um carro, você vai sentir burro daqui a 4 anos, sem sombra de dúvidas. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu Bitcoinzinho que tá lá. Você coloca ele como colateral de uma garantia para um empréstimo. Imagina que você queria pegar ali $10 mil, que seria equivalente a R$56 mil, sei lá, R$57 mil, para poder comprar um carrinho qualquer. Simples, coisa simples. Pega aquilo ali, bota seu Bitcoin como garantia, ele te entrega 80% daquele valor ali em dólar, em USDT. Na hora. Na lata, assim, 2 palitos, você clicou, você acha que você nem fez, ainda acha que vai ter uma próxima tela, você clicou uma vez, pá! Já tá na sua conta, já seu Bitcoin já tá como garantia da operação. Eles adoram o Bitcoin. Quem não gosta. Botou lá, você recebe aquilo ali em USDT na mesma hora. O que acontece se o Bitcoin cair? Existe uma margem que ele pode cair. Se ele cair até 15%, ele dá uma chamada de imagem e diz, ei, seu Bitcoin tá caindo, bota um pouquinho mais como garantia para poder cobrir essa operação aqui. Claro. Mas se ele cair demais e você não colocar margem, ele vai liquidar Ele vai liquidar para pagar os custos. Para poder pagar o custo do empréstimo, porque o Bitcoin é uma garantia da operação de crédito Perfeito. que você pegou, porque você já pegou dinheiro aqui para poder comprar o carro. Peguei o dinheiro, Perfeito. comprei meu carro aqui. E isso não é problema, porque teoricamente você tem o carro, se o Bitcoin ele cai muito, você pode vender o carro e recomprar o Bitcoin. Exatamente. Então, teoricamente, não é problema nenhum isso, na verdade. Só que se você ainda tiver um pouquinho mais para poder ter margem, você consegue segurar a onda aqui. Só que o ponto Ir principal pondo mais Bitcoin e segurar caso ele vá caindo, Perfeito, para poder perfeito. você não ter chamado de margem e perder seu Bitcoin. Só que existe um outro contrário. Existe ele subir contra a moeda fiduciária, que é o que a gente sabe que vai acontecer acontece inevitavelmente, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter feito um empréstimo com Bitcoin de colateral, você pegou ali $10 mil naquela época, porque aquela quantidade X de Bitcoin valia $10 mil, e a cotação dele foi subindo. Subindo. Chega uma hora, por exemplo, que você tem a mesma quantidade de Bitcoin, só que ele estaria te entregando o dobro do valor, $20 mil. Você consegue chegar, pagar, resgatar seus Bitcoins e no final das contas você não gastou nada pelo seu carro. Porque você vai ter o valor integral de volta. Aí você diz, porra, tem alguma coisa errada aí, tem alguém se fudendo nessa história. Não tem ninguém. Não tem ninguém se fudendo. Tá todo mundo tá ganhando. Tá todo mundo ganhando. Ela tá ganhando, a Bybit tá ganhando, você tá ganhando, tá todo mundo ganhando. E quem fornece o USDT, que é o cliente da Bybit, não necessariamente a Bybit, também tá ganhando. Porque o cara ganha um percentual ali. Uns estão ganhando mais, outros estão ganhando menos. É só essa a diferença. Você que faz o empréstimo com Bitcoin de colateral é quem mais ganha. Eu tive agora um caso de um aluno meu que ele fez exatamente isso. Ele precisava pagar, acho que a escola da filha dele que mora fora, não lembro se é a escola, alguma instituição de ensino. Perfeito. Ele precisava pagar $23 mil. É muito interessante, porque esse caso é muito bom, que esse cara acertou o cu da mosca. Eu falei com ele, orientei como é que fazia a operação do empréstimo com Bitcoin de colateral. Ele disse, como é que eu faço para poder vender isso aqui? Eu queria vender meu Bitcoin para poder fazer o P2P, para poder pagar o disponível. Então eu faço empréstimo com Bitcoin de colateral. A melhor coisa que você vai fazer. Expliquei como é que funcionava. Em resumo, Ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez.
Ele fez um empréstimo com Bitcoin. A gente só tem 7 minutos. A gente fez um empréstimo com Bitcoin de colateral lá da operação dele. No empréstimo de Bitcoin de colateral, ele fez a $74 mil. Uau. Ele pegou o cu. Pegou ali Ele pegou o olho do butico da mosca. Agora ele se acertou. Mas ele podia ter pegado a 80, 90. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. E iria ganhar a longo prazo. Então, de qualquer exatamente. forma. Só que aí esse cara simplesmente em uma semana, ele tinha ganhado ali quase 20% em cima da operação inicial dele, que ele iria gastar aquele dinheiro. No final das contas, eu conversei com ele e disse, bonitão, resgata teu empréstimo quando ele tiver em $150 mil. No final das contas, você não vai ter gastado nada pela escola da sua filha. Ou seja, o bonito vai ter uma economia aí de $130 mil no ano, por causa de um papozinho de WhatsApp que eu tive com ele ali. E aí acho que valeu a pena ele pagar o curso. Acho que foi vantajoso para ele. Lucrou. Porra. aí pronto. Isso é uma operação muito interessante. A maioria das pessoas pode fazer isso. Não tem dificuldade. Você entra lá numa Bybit. Quase todas as corretoras grandes têm. Hoje tem isso, sem dúvida. E aí você consegue fazer isso. Essa é a parte do empréstimo com Bitcoin de colateral, que é muito interessante. Todas as pessoas que são Bitcoin maximalistas deveriam entender isso daí. E outra... A melhor parte, você não precisa pagar a parcela da porra do empréstimo, roda modelo de juros americano e você consegue pagar só os juros da operação e empurrar, caralho. Infinitamente. Rolar a dívida. Infinitamente. E as pessoas não entendem isso, mas na hora que elas entenderem, assim, a cabeça tá assim. Tem um caso desse que é bem histórico, que o cara tá rolando essa dívida, eu acho que desde 2020. Meu que Deus. Ele também acertou ali o toba da mosca em 2020 e pegou ali Bitcoin assim num valor bem pequeno e botou o empréstimo em garantia. Bitcoin em 2022 já valia 60 mil, mesmo que ainda caiu acima do que ele tinha. E até hoje está rolando a dívida. Ele vai rolar a dívida infinitamente, então. Ele está rolando a dívida infinitamente. Agora sim, existe o risco de custódia, né? Existe o risco da empresa ali lá da desaparecer, da Bybit fechar e tudo mais. Assim, por isso que você não pode fazer com a grande parte do seu patrimônio. Exatamente. Você faz com a parte, assim, para quem acha que um gigante não cai, você tem o Lehman Brothers que cai, você tem a FTX que apesar do povo ter memória de merda curta, a FTX era a segunda maior corretora do mundo na época. Sim. Seria o equivalente a hoje a Coinbase desaparecer do Neida. Então, assim, complicado mesmo. É complicado. Aí a última ponta que você tinha me perguntado antes de eu falar dessa questão do empréstimo com Bitcoin colateral. Existe demanda hoje de muitas empresas no Brasil que fazem negócio fora. E essa demanda dessas empresas que elas têm... Agro, né? Só agro. Agro pra cacete. Só agro seria bilhão aí, né? Bilhão, exatamente. Os caras fazem negócio fora do país, precisam mandar dinheiro pra fora ou precisam receber dinheiro de fora. Também. Eles não sabem como fazer essas transações, porque lá fora, por exemplo, a China já negocia com você em USDT quando você tá negociando com o chinês. O árabe já negocia com você. Fiz agora recentemente um caso de uma transação acompanhando um caso de uma situação específica do Cazaquistão, que os caras eles precisavam fazer um pagamento em USDT para poder trazer um navio, parará, aquela transação precisava ser em USDT. E os caras as empresas não sabem como operar isso daí. Aí normalmente o pessoal me chama para poder intermediar essas transações e garantir que o cara não vai tomar no butico, porque se ele fizer a transação mudando uma letra ou botando um espaço, ele perde todo o dinheiro. Só isso. 2 milhões de reais era só o custo do transporte do negócio que o cabo tava trazendo. Imagina. Aí ele precisava fazer essa transação em USDT. Ele precisava mandar 100 e poucos mil USDT primeiro e depois mais 100 e poucos mil USDT. Eu falei, acompanhei a transação. Enfim, existe uma demanda muito grande de pessoas e empresas que fazem negócio fora do país, que precisam resolver isso daí, que precisam trabalhar. Normalmente o pessoal... Esse é o grosso da minha demanda. Tipo, são empresas mesmo de porte maior que me chamam para poder resolver essas situações para eles. Legal. A gente viabiliza isso dentro ou fora do radar, caso eles precisem em cada caso. Ou seja, isso também é um curso que você poderia dar super excepcional, né? Porque tem muita gente que tem bom nível de network com outras empresas, grandes empresas. Agro, inclusive, né, galera? Como é que o agro usa até hoje o sistema SWIFT? Não faz sentido nenhum. Não faz 5 centavos de sentido. Cara, eu vi quem falando que tinha uma cliente que... Meu Deus do céu. Que a cliente... Foi aquele cara aquele que tem uma entrada aqui, careca, inteligente pra porra também. Falando que ele teve uma cliente que passou meses com a transação travada no Swift, porque o livro de registros não estava encontrando para onde o dinheiro foi.
Cara, como é que a pessoa transaciona Swift num mundo como hoje, bicho? Demora 3, 4 dias. É maluco. 3, 4 dias quando vai, né, bonitão? Porque acontece também dele não ir. Você vai fora que o banco lá fora pede tudo, pede documentações rigorosíssimas para fazer isso. E o pede daqui, coisas demais. E o daqui para poder mandar o dinheiro para fora. Que ele KYC é absurdo. A gente teve um caso de um cliente que a gente tratou com ele, que inclusive era do agro, que ele disse, cara, tô me mudando para os Estados Unidos e o gerente do banco não queria nem fudendo fazer a porra da transação do Swift para mandar a grana do cara. E o cara teve que implorar pra porra do gerente entregar o dinheiro dele pra mandar pra receber o dinheiro dele. O dinheiro que ele trabalhou. Vá tomar neste teu cu, homem. Bom, antes que a Mari aqui fale mais comigo que tá acabando. Ela já fez assim, não foi? O papo poderia durar horas aqui, porque é um papo maravilhoso, tem muito assunto que a gente poderia Então eu queria escutar você falando de matemática pra caralho. Aquela conversa que a gente tava tendo antes. A gente pode fazer uma live disso. Aquilo ali tava de fuder. Aquilo ali é um bom papo, né? É um bom papo. Mas deixa eu perguntar. Acaba de 1,99m estuprando o baixinho de 1,71m. Porque ele ficava gostando. Estava gostoso. Estava bom. Estava gostoso. Mas porque ele fica humilhando na matemática. Eu fico lá com os números próximos, ele fica, não, é que não sei o quê, a conversão da base 2 para base 10 é só você... Mas você aprendeu agora. Pois é, porque você também é matemática, né, gata? Aí é isso, aí é mais gente. Bom, antes da gente ir para o final, eu sempre faço uma pergunta que é a seguinte. Se o Satoshi Nakamoto tivesse deixado um livro ali, né, apócrifo, com várias frases, várias palavras, vários textos, né, interessantes sobre esse universo, qual o texto que é seu, Elídio, mas que você gostaria de ver escrito nesse livro? Que é uma frase sua, né, pessoal, que vai estar assinada, né, por você quando a gente lançar esse livro, mas que, na verdade, poderia ser uma frase do Satoshi. Que você gostaria de ver nesse livro? Eu espero que você se lasque logo. Quanto mais rápido você se fuder, mais rápido você vai entender que o Bitcoin é a solução. Quanto mais rápido você entender que o Bitcoin é a solução, mais rápido você vai se libertar do sistema Fiat, vai tirar o estado do seu dinheiro, vai viver uma vida livre e rica como você nunca viveu. Não importa o quanto você seja rico hoje, você vai experimentar um nível de liberdade que você nunca experimentou na vida. Então, acho que seria exatamente isso. Eu espero muito que você se foda logo. Quanto mais rápido você se fuder, melhor vai ser para você a longo prazo. É por isso que tem aquele livro, né? Porque os Yuppies serão os últimos a aceitar. Se os caras estão fazendo sexo com a impressora o tempo todo, por que eles vão querer largar o peitinho da impressora? Vão ser os últimos a entregar. Vão ser os últimos. Eles estão chupando o peitinho. É por isso que não tem, né, suíço que gosta de Bitcoin, não tem alemão que gosta de Bitcoin. Essa galera vai ser uma das últimas. Vai ser. Tá maravilhosa a moeda deles. Essa é uma das frases que eu acho que mais representa o convidado. Representou bem ele, não porque tem muito a ver com você mesmo, pela sua história. Então, acho que vai ficar muito marcado, vai ficar legal. Pode estar blindado com essa frase junto. Com essa frase junto. Eu espero que você se foda logo, né? Quem era, bonitão? Satoshi Nakamoto? Quem era Satoshi Nakamoto? Não sei, não tenho ideia. A gente tava discutindo isso antes. Você tem uma tese muito forte. Eu tenho uma tese forte, mas tem outras muito boas. Tem vídeo no canal, inclusive. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Assiste aí. Esse eu não vi, não. Você defendia fortemente que era o... Já pode falar de agora quem você defendia que era? Mas eu defendo que é ele. Entendi. Eu defendo que é ele e um grupo com ele. Ou um grupo com ele. Entendi. Eu defendo que é ele. Bom, deixa o seu recadinho final, né? Para quem quer te seguir, para quem quer saber o seu curso, para quem quer saber de mais informações de você lá dentro da Educação Real. Dá o seu recadinho final para a câmera. Alan já me cobrou, vou fazer um produto junto com eles lá. Eles têm um material muito interessante. Cara, assim, eu tenho meu material, mas não exclui o conteúdo dos caras da Educação Real. É extraordinário. Se eu puder dizer para você, compre os dois. Se você não puder comprar os dois, eu vou dizer para você, a fonte que eu bebi foi deles. Obviamente, eu tive outras fontes que eu bebi de vários outros lugares, mas, assim, eles são meus professores da base e foi por causa deles que muita coisa do que você vê de mim tá aqui. Então, assim, eu não posso tirar esse mérito sobre nenhuma hipótese. Tá bom? Sem chupação de ovo, de porra nenhuma, mas é a verdade. Tá? Perfeito. Ponto número 2, eu tenho um material, o meu Instagram é @elitesegundo, o meu TikTok é @elitesegundo, eu também tenho um canal no YouTube, só que eu não uso o canal do YouTube para quase porra nenhuma, mas eu tô sendo cobrado de produzir conteúdo lá no YouTube. Assista os stories, nos stories eu falo de uma maneira mais aberta, que eu não tenho como tá falando de maneira o tempo todo no Instagram, porque senão... Porra, eu tenho uma mulher e 3 meninos, tenho 3 crianças pequenas, e aí, meu irmão, é difícil o negócio, não dá certo não. Tem um curso de R$ 49,90, tem um outro de 800 conto, o de R$ 49,90 para o cara aprender sobre Bitcoin, entender aquilo ali. O de 800 conto é sobre como é o processo de alavancagem. Isso em maio e junho de 2025, tá? Exatamente. Porque até o final vai mudar muito. Cara,
assim, não quero que ninguém faça esforço de porra nenhuma para poder comprar material meu de nada, não. Tem tudo na internet, mas se você entrar, é muito pouco provável que se você conseguir só conter a sua vontade de ser extremamente ganancioso, você não multiplique fortemente o seu capital. Especialmente agora que a gente tem a tempestade perfeita, como foi o Bernardo falou, mas especialmente agora que a gente tem toda essa convergência de fatores e que a gente só lambeu uma ponta deles, né? Convenhamos. É verdade. Bom, gente, você que assistiu nesse episódio, né, até aqui, eu acho que você foi aí, né, cara, porra, no mínimo, foi, né, tomou um choque aí dentro dessa cadeira, porque a Neoelide é uma fonte, né, de conhecimento infinita. O garoto tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo entrou, né, profundamente. Realmente ele estava fazendo vídeo às 4 horas da manhã estudando isso, porque a quantidade, né, de conhecimento que esse garoto teve no último ano e meio aí é realmente incrível. Então, se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário para que ele veja todos os comentários desse vídeo e possa, né, responder lá no YouTube. Clica nas redes sociais dele, clica também na nossa e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E se aparecer, né, hypar para você, hype esse vídeo para chegar em mais gente, para a gente ter mais alcance, mais audiência aqui. E lembrando que se você apoia nosso canal, você pode ganhar um dos livros aí que a gente Que vai ter o que nele, hein? E vai ter o que nele? Assinatura do Elide. Não, minha assinatura não, porra. As 12 palavras que a gente falou. Será que ele nesse? Quer que a gente coloque nesse livro as 12 palavras. É uma boa ideia, mano. Comenta aí pra ver se vai valer a pena. É uma boa ideia. Vale a pena. Vale a pena a gente fazer Isso aí, isso. tem que perguntar se o Kryptonauta quer. Você quer criptonauta, é isso? Encontrar 12... Ser a pessoa que vai encontrar 12 palavras escritas nesse livro e uma passphrase... Não só as 12 palavras, a passphrase, né, também. E aí você vai conseguir ter acesso a alguns satoshis por lá. Ele quer que a gente bote 1 ou 2 Bitcoin. Mas eu vou ter que pedir uns 2 emprestados para ele, né, Mari? Exatamente. Que Bitcoin só tem nas Minecraft. Vou te entregar em um SDT, só botou Bitcoin colateral, não vendo nem fudendo. Valeu, pessoal. Pessoal. Abraço. Obrigado, bonitão.